Olá, hoje o tema da nossa aula vai ser mastologia e oncologia. A primeira etapa que nós vamos estar conversando hoje vai ser sobre o diagnóstico. É um assunto bem extenso, muito importante devido à sua relevância, sua incidência e seu interesse do ponto de vista da saúde pública e bem como do nosso ponto de vista de reabilitação. Então, há muito para a gente saber e mesmo assim há o que estudar ainda. Então, a ideia é fazer uma apresentação em 2 aulas, mas se for necessário, abriremos mais espaço para que o conteúdo seja bem compreendido e não há objetivo em ser rápido nesse sentido. Então, do ponto de vista da mama, né, esse primeiro slide, ele tem uma conotação importante, porque ele é um quadro, uma pintura que reflete qual é o impacto da ausência da mama para a mulher, né? Do ponto de vista biológico, nós entendemos a mama como um símbolo de feminilidade. Nós viemos estudando esse tempo todo sobre o período gestacional e como a mama vai se desenvolvendo e vai se preparando para o processo de amamentar. Então, a mama ela é um símbolo de feminilidade, um símbolo de amor, um símbolo de nutrição e, por fim, prazer. Então, ora uma mulher submetida a uma cirurgia que vai ocasionar com a retirada dessa mama, qual é o impacto para a vida dessa mulher do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicossocial e do ponto de vista da reabilitação. Então, interessa para a fisioterapia compreender a mama, compreender os impactos de uma doença tão grave como o câncer de mama pode causar para a mulher. E como será a vida dessa mulher a partir de então e como nós podemos contribuir para a melhora da qualidade de vida. Então, para começarmos os estudos, é sempre bom traçar os objetivos. O meu objetivo dessa aula é definir com vocês alguns termos para a gente entender, uma fala ou outra, entender quais são os pontos fundamentais da mastologia, né? Quem é, qual é a atribuição, compreender então como é esse complexo, né, mamário, como é esse órgão em si, né? As suas inervações, a musculatura desse complexo, as cadeias linfáticas, que são um ponto de interesse da fisioterapia também, por conta das disfunções que podem vir a acontecer e dos agravos da doença. Um pouco da história natural do câncer, né, para a gente entender. Nós conhecemos bastante, é um assunto que se tem muito exposto na mídia, né, então só que nós precisamos compreender a importância da prevenção, os fatores de risco que predispõem ao câncer, né, embora alguns fatores ainda sejam pouco esclarecidos, mas eles estão citados, então vale sempre ficar atento, visto que um câncer é uma doença que em si necessita e é objeto de estudo de muitos pesquisadores. Entender o que é o rastreamento, o que é o estadiamento do câncer. Esse é o objetivo da aula de hoje, para que a gente feche o diagnóstico, né? Como é feito o diagnóstico, como é feita essa compreensão e a gente já vá criando um raciocínio como a fisioterapia pode contribuir no processo de reabilitação de uma mulher submetida a um tratamento ou uma mastectomia para o câncer de mama. Então, do ponto de vista, né, da definição de termos, a gente sempre tem, é mama ou é seio, né? Então, os seios, a mama, então só para a gente tirar algumas conclusões e saber com quem a gente vai estar lidando, embora a gente vá sempre usar termos, os dois vão parecer sinônimos, né? Então, segundo o dicionário Michaelis, né, da língua portuguesa, a gente tem como definição que seio seria uma curva sinuosa, uma dobra, uma volta, ou então a parte do corpo humano onde ficam as mamas, o peito. Então, seio seria uma depressão, né, se nós pudermos dizer assim. Por isso, seios da face. Então, a palavra seios, elas vêm por domínio cultural já, mas a palavra mama representa muito mais o órgão do qual a gente vai estar se referindo.
Então, a palavra mama, segundo o dicionário, é um órgão glandular para secreção de leite nas fêmeas dos mamíferos, uma glândula mamária. Então, a partir do momento que eu entendo glândula, eu entendo que ela é um órgão que vai estar rico em funções sobre influências hormonais de alta intensidade que nós já vimos no processo de gestação, no processo de amamentação, a influência hormonal sobre a mama. Então, a gente já vai entendendo que é um órgão extremamente ativo, né? Então, vale lembrar que se é um órgão extremamente ativo, as suas células estão sendo constantemente solicitadas. E a partir daí, disfunções podem ocorrer, né? Então, nós vamos estar olhando do ponto de vista de disfunções a princípio maligna, mas existem as disfunções benignas também que nós vamos citar mais à frente, não nessa aula de hoje, mais à frente. Então, por definição, mastologia é a especialidade médica que estuda, previne e faz o diagnóstico das doenças ligadas à mama, sejam elas de origem congênita ou adquirida, e vai lançar mão de todos os recursos que a ciência se dispõe para gerar uma terapêutica adequada, seja ela cirúrgica ou mesmo clínica reparadora. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que qualquer disfunção da mama seja tratado por um mastologista. Quem é o profissional que irá fazer esse encaminhamento? O ginecologista, porque a priori exames de rotina, tais como mamografia, ultrassonografia, são também da expertise do ginecologista, na consulta anual que toda mulher deve fazer. A partir do momento que se identifica algo relacionado à mama, o mais conveniente, o mais correto é que se encaminhe a um profissional com maior experiência nessa área. As glândulas mamárias se constituem de um tecido adiposo e conjuntivo, que é chamado estroma. Elas são consideradas anexos, né? E ela é formada pelo tecido glandular. Então, a gente pode observar na imagem a quantidade de ductos, né, interlobulares, lóbulos, né, da musculatura que compõe a sua parede, do tecido gorduroso que faz parte dessa estrutura. Esses ductos são quem fazem o caminho do leite até a saída do mamilo. Então, são estruturas extremamente ativas. Alguns cânceres têm predileção pelos ductos, né, pela formação, pela ativação dessas células. Então, é um órgão par que tem a função de produzir e excretar o leite. Seguindo ainda do ponto de vista anatômico, vale considerar a inervação da mama e esse seu plexo. A mama é inervada no seu contexto superior pelo plexo cervical e no seu contexto inferior pelo plexo braquial. Há uma trama de nervos importantes que vão mandar essas ramificações para essa região e muitos deles vão passar por musculaturas importantes para a função da cintura escapular. Então, a inervação da mama, ela vai se ater a dois grandes nervos por conta da musculatura com quem eles têm participação. Considerando então essas estruturas importantes e por que interessa a gente observar e relembrar esses pontos, sendo que são raízes, né, são ramos do plexo cervical, são dois nervos importantes, que é o nervo torácico longo, ou de Bell, e o nervo torácico dorsal. A ideia é conhecer e relembrar, porque são músculos, são nervos que vão inervar musculaturas importantes para a cintura escapular. E uma vez a mulher submetida a uma cirurgia ampla de retirada de toda a mama, essas estruturas também vão estar em risco. E uma vez para conhecimento já, nós sabemos que uma vez uma lesão nervosa, ela pode impactar muito, seja ela uma lesão parcial ou uma lesão total, pode impactar muito na mobilidade do membro superior. Então, um dos agravos do câncer de mama, do ponto de vista motor, do ponto de vista funcional, é o risco de comprometimentos do membro superior. Então, quem a gente vai ter? O nervo torácico longo, ele vai ter ramos que inervam o músculo serrátil anterior, o músculo peitoral menor, e tem ação
na estabilidade do ombro, né? Então, se nós olharmos, eu perdendo a estabilidade do ombro e mesmo até ramos que inervam a escápula, nós vamos ter uma escápula alada e uma instabilidade de cintura escapular, com limitação da ADM e possivelmente força muscular. Quando é que isso corre risco de acontecer? Nos momentos de acesso aos linfonodos axilares. Então, em cirurgias onde tem que haver a retirada desses linfonodos axilares, esses nervos estão muito expostos a algum tipo de compressão ou mesmo lesão. Então, o interessante é poder já guardar que esses nervos, eles fazem parte de um complexo de cinturas e de musculaturas extremamente importante para as AVDs, para a funcionalidade do membro superior. Então, seriam esses os músculos, né, que compõem a cintura escapular, né, do ponto de vista dessa inervação. O músculo peitoral maior e menor, o músculo serrátil e o grande dorsal. Então, lembrar da função desses músculos, de onde eles estão e das suas ações. Essa imagem nos garante, né, a complexidade desses nervos e bem como a musculatura com qual ele vai estar apoiado ou muito bem aderido, né, vai estar inervando. Então, uma vez que eu tenha que... porque as mamas se apoiam sobre essa musculatura. E uma vez que eu tiver que fazer uma retirada, que o médico tiver que fazer uma retirada dessa mama, o risco de comprometimento ou mesmo de praxia, né, de compressão desses nervos é alto. Né? Então, é importante a gente lembrar dessa dinâmica. Então, considerando do ponto de vista do câncer de mama, são de objeto da nossa atenção os músculos peitoral maior e menor, serrátil e grande dorsal. Uma vez essa inervação comprometida, esses músculos irão sofrer e isso poderá, né, e ocasionalmente irá gerar agravos à função do membro superior e da cintura escapular. A drenagem linfática do membro superior da mama em si é basicamente feita pelos linfonodos axilares, da cadeia axilar, e da cadeia mamária interna. Então, a gente pode ver pelo slide que 97% do fluxo de linfa que passa pela mama é absorvido pela cadeia axilar. Então, considerando essa informação, né, nós vamos lembrar sempre qual é a importância do fluxo linfático, qual é a importância da linfa e qual é a importância dessa drenagem. Uma vez que nós entendemos que o sistema linfático ele age como um lixeiro, né, retirando as impurezas e resíduos do metabolismo e do tecido, eu entendo que uma vez ele obstruído, essa cadeia axilar obstruída, seja pela presença de um tecido, ela vai gerar impactos muito grandes no membro superior. E uma vez a necessidade da retirada dessa cadeia também vai obstruir o fluxo linfático. Então, a mama ela é rica em pequenos nódulos linfáticos, né, ou pequenos gânglios linfáticos, do modo que ela vai estar drenando não só para a axila, mas em menor proporção, mas também para outras regiões, seja o diafragma, seja o fígado. Então, o que a gente pode entender? Que eu tenho uma cadeia muito grande de linfonodos axilares, e essa cadeia é de atenção, porque uma vez estabelecido o processo de doença, o primeiro foco de metástase, vamos dizer assim, é essa cadeia de linfonodos. Reforçando o que nós acabamos de dizer, vale a pena observar o trajeto que nós temos aqui, né, de gânglios linfáticos para a região axilar. Né? É importante nós revermos isso, entendermos esse processo, essa saída de drenagem, e o mesmo se confere aqui nessa imagem, um complexo de pequenos gânglios que vão fazer essa filtragem. Então, lembrar, e isso é sempre muito discutido, né, que a maioria dos tumores, eles tendem a formar metástase axilares, então, ganhar a corrente sanguínea através dos nódulos linfáticos. Então, é importante
sempre compreender essa dimensão anatômica e os impactos que isso pode gerar para o prognóstico do câncer e mesmo para o bom desenvolvimento e recuperação da mulher. Então, iniciamos o nosso estudo sobre o câncer de mama. É uma doença que a incidência tem progressivamente aumentado nas últimas décadas. Acredita-se que esteja ligado com a baixa taxa de fertilidade e o aumento do envelhecimento populacional, porque quanto mais a população envelhece, mais aumenta o risco de desenvolver o câncer, seja ele de qualquer ordem, visto que as células mesmo entram em processo químico de destruição e isso favorece a multiplicação celular desordenada. Então, é um ponto importante a se considerar o envelhecimento populacional, bem como os fatores ambientais, que ainda não se tem um pleno estabelecimento das causas em si, mas os números mostram que o estilo de vida, hábitos inadequados, como o uso do álcool e do tabaco, eles são preditores do câncer, e na mulher, do câncer de mama. Alguns dados importantes do ponto de vista mundial. Então, quando nós olhamos e tentamos fazer uma comparação em países desenvolvidos ou em países em desenvolvimento, o câncer de mama ainda é um problema. Ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde a segunda causa de morte em mulheres, né, representando 30% dos casos de câncer. 1,7% de todas as mortes na Europa, 3,3% das mortes em mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde, e a segunda causa de morte por câncer em mulheres. No Brasil, esses números também são assustadores. Ela continua sendo a segunda causa de morte. A primeira causa de morte ainda é o câncer de ovário e de útero, mas esses números estão mudando, embora os prognósticos para tratamento tenham melhorado muito, porque uma vez feito o diagnóstico precoce, né, diagnóstico com o tamanho do tumor pequeno, a chance de cura chega a 90% dos casos. O que dificulta é o diagnóstico. Então, quanto mais precoce ele for, melhor. Porque o câncer, quando nós falamos de prevenção, a ideia é vir antes de, né? Identificar o mais rápido possível. Não quer dizer que eu faço prevenção, eu não vou desenvolver o câncer de mama. Eu posso até vir a desenvolver o câncer de mama, mas o estadiamento dele, o tamanho do tumor vai ser identificado mais cedo e, consequentemente, a chance de cura e reparo completo aumenta muito. Então, só retomando alguns conceitos fundamentais da saúde pública, e um deles é a história natural, e lembrar que a doença é um processo dinâmico, então o ideal é descobrir um tumor o mais precoce possível, com um número de células menores, mas a gente sabe que às vezes isso ainda é impossível para os métodos que nós temos. Então, a ideia é entender. Aqui, do ponto de vista desse gráfico, quando eles nos mostram que um exame pré-mamográfico se descobre uma célula com 1 milímetro, ela já tem 100 mil células, que ela, num período de 6 anos, de 6 para 7 anos. Então, quando ela começou a crescer, ela levou 6 anos para atingir 100 mil células. E num prazo menor, de 8 anos, com 1 centímetro, agora ela já tem 100 milhões. Então, quando eu descubro um tumor grande, eu diminuo muito a chance de melhor em 90% ou 100%. Então, o ideal é que ele seja identificado o mais precoce possível. E para isso, a maioria das estratégias de prevenção devem ser estimuladas. Então, para considerar, né, os fatores de risco que se seguem, né? Primeiro, a história familiar positiva. Então, visto que o câncer de mama, ele
tem uma provável herança autossômica dominante, e de modo que se eu tenho uma mãe, irmã ou tia da primeira linha, eu acabo tendo uma chance maior de desenvolver o câncer de mama. Hoje, se tem um mapeamento desses genes, né, feito através da testagem do BCRA1 e 2, que são testes genéticos que vão avaliar a porcentagem de chance que uma mulher tem de desenvolver câncer de mama. Embora ele seja de dominância, né, autossômica dominante, vale fazer essas testagens se eu tenho histórico familiar, né? E uma vez fazendo essas testagens, eu vou descobrir o percentual de chance que eu tenho de desenvolver câncer naquela mama, na outra mama ou ainda no pâncreas, que é uma outra referência. Então, o BR1, ele vai estar diagnosticando mais o câncer de ovário e o BR2, o câncer de mama e de pâncreas. Então, no BR2, ele tem uma taxa de assertividade de 37% a 85%. Quem fez esse teste, por conta da história familiar muito famoso, que acabou sendo até um ponto de discussão, foi a Angelina Jolie. Ela tinha uma história familiar da mãe, da tia de primeira linha com câncer e que morreram pelo câncer de mama, e ela fez essa análise, esse teste genético e viu que tinha alta incidência para o câncer de mama, então ela resolveu, de estratégia preventiva, retirar as duas mamas. É uma medida aparentemente que choca, possivelmente até, né, drástica do ponto de vista estético, mas foi uma medida preventiva de amor, porque a preocupação dela era deixar os filhos, permitir que os filhos passassem por todo o sofrimento que ela viu os familiares passar. Então, sabe-se que o câncer de mama ele traz consigo todo um peso e um estigma da própria doença, visto que é uma doença que é muito agressiva do ponto de vista clínico e do ponto de vista emocional. Outros fatores de risco considerados não hereditários estão ligados a um maior número de ciclos menstruais, né? Mulheres na menarca precoce, abaixo de 12 anos, ou mesmo na menopausa tardia, acima de 55 anos. Então, vamos ter toda aquela influência hormonal que nós também já viemos discutindo, e isso pode causar impacto na multiplicação e na diferenciação celular. Então, a nuliparidade, na ausência de partos ou paridade tardia, acima dos 25 anos, a ausência de um aleitamento materno, então uma estase, uma ativação dos gânglios, dos ductos lactíferos, mas sem ativação, o excesso de radiação, a exposição à radiação, então indivíduos que são expostos à radiação têm uma chance de desenvolver câncer de mama, o uso do álcool, né? O álcool e a obesidade são ditos estilos de vida, e ainda os fatores não são bem estabelecidos, mas sabe-se que a obesidade após a menopausa é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E a terapia de reposição hormonal que tem que ser feita extremamente acompanhada por um médico, por um profissional capacitado, visto que é a injeção de hormônios num período em que ele cessa fisiologicamente. Outros fatores de risco, que são considerados elementos sem relação definida, embora descritos na literatura, são o uso de concepcionais, a poluição ambiental, isso para vários outros tipos de câncer também, o fumo também, de causa primária do câncer de pulmão e de garganta, mas pode estar relacionado com câncer de mama, o silicone, por ser uma invasão mecânica, que de algum modo pode vir a interferir ou iniciar um processo de inflamação. Algumas profissões estão mais expostas ao risco de desenvolver o estresse ou mesmo a própria exposição à radiação, e a dieta. Uma dieta inadequada ou rica em açúcares também pode acabar influenciando. Então, o que é o rastreamento? É a busca ativa de lesões menores. Quanto menor for a lesão e ela for encontrada, melhor é o prognóstico. Então, dentro desse rastreamento, nós temos clínicas convencionais, que são as estratégias aplicadas para todas as mulheres. Primeiro, o autoexame.
A mulher precisa se conhecer, precisa mensalmente estar avaliando a sua mama por técnicas já estabelecidas e que todas tivessem um cuidado. Alguns médicos dizem que tumores identificados nessa fase já são tumores maiores, mas vale lembrar que em locais onde haja uma escassez de exames médicos ou da própria presença de médicos especialistas, vale que é importante que a mulher se conheça, porque qualquer alteração na característica da pele, na cor, na temperatura, é importante ser notificada ao médico. O exame clínico, né, na consulta regular com o ginecologista, que vai estar fazendo uma avaliação específica. A mamografia, que é considerada padrão ouro, ela é o diagnóstico principal, né, a estratégia principal de diagnóstico do câncer de mama. A ultrassonografia das mamas, que vem como um recurso complementar, não de rastreamento, juntamente com os outros exames que também vêm para complementar a mamografia. Então, em suma, no rastreamento, quem é o padrão ouro, que a gente vai chamar, e a melhor estratégia de diagnóstico é a mamografia. No entanto, as campanhas e o estímulo para que seja realizado mamografia. E aí a pergunta, né, que não quer calar, né? E você? Faz avaliação da sua mama? Como está a sua mama? Isso serve para os rapazes também, né? Não é só para as meninas, mas para os rapazes também, porque o câncer de mama também, numa incidência bem menor, mas pode acometer o sexo masculino. Mas é importante inspecionar a mama, reconhecer a mama, reconhecer áreas da mama, mamilos, fazer leves compressões para verificar a saída ou não de líquido. É muito importante que isso seja feito mensalmente. Escolha um dia, marque um dia nesse calendário e faça constantemente essa medida preventiva. Do ponto de vista do rastreamento, nós vamos considerar duas estratégias a princípio: o autoexame de mama, que ele não promove benefícios para a sobrevida. Então, é uma estratégia de reconhecimento da mama, mas sozinho ele não dá diagnóstico. Então, é necessário que ele seja complementado com outros elementos. Ele aumenta até o número de biópsias necessárias se ele não for rastreado corretamente. O próximo passo é o exame clínico. Quem faz essa palpação, essa inspeção do tecido é o médico. E a partir dessa inspeção, dessa palpação, ele vai identificar se há áreas que precisam ser melhores investigadas. E a partir daí, ele vai lançar mão dos exames, a mamografia como próximo complemento. E aí, a partir daí, ele vai estabelecer mais diagnóstico e prognóstico. O exame clínico ele é sempre útil para onde há uma redução, uma escassez de mamografia. Então, a habilidade do médico é importante nesse processo. Então, como eu citei, a mamografia é o padrão ouro, né? Então, a partir do exame clínico, que todo médico deve fazer, a primeira solicitação é que seja feita uma mamografia, indicada para ser feita anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres abaixo dessa idade, por estratégia médica, por característica do tecido, irão fazer o ultrassom da mama, mas que também sozinho não vai dar sugestões, mas a mamografia sempre que vem para finalizar o diagnóstico. A mamografia, ela rastreia lesões a partir de 1 milímetro, então a gente pode observar na primeira imagem lesões muito pequenas e lesões muito grandes. À medida que a tecnologia melhora, que as imagens, que a mamografia digital melhora, mais acurácia vai ter no diagnóstico dessas microcalcificações, nodulações ou lesões mais extensivas. Reduz a mortalidade em 30%. Então, é uma ferramenta extremamente importante que tem que ser muito incentivada e valorizada pela medicina em si. Então, a mamografia como rastreamento, como já foi dito, é um padrão ouro, é ela que vai estabelecer o que se deve fazer daqui para frente. Ela vai ser mediada por um padrão internacional chamado de BIHARDS, que a gente vai ver mais à frente. Ela vai identificar microcalcificações, nódulos, distorções, assimetrias, e aqui mostra uma sequência de imagens dando esse diferencial. Então, a mamografia ela vai me dar características teciduais, né? E isso vai dar indícios suspeitos ou não. Então, é muito importante estruturas bem delimitadas, embora o meu delimitado não esteja saindo muito legal,
ela me dá um indício de benignidade. Estruturas que tenham mais raios, elas já são mais sugestivas de malignidade. E o mesmo aqui, né? Quanto mais espiculada ela é, mais sugestivo de malignidade. A partir daí é possível já estabelecer se é ou não, se sugere mais exames. Então há um andamento. A mamografia vai rastrear e ela vai dar um Behards, um número para essa mamografia. E a partir desse número, outras estratégias serão feitas. Então, o que é um Behards? Né? O Colégio Americano de Radiologia estabeleceu um sistema universal. Então, qualquer lugar do mundo, se você levar uma mamografia e a sua mamografia for um Behards 2, ela pode ter calcificações de característica benigna, para por aí, só vai acompanhar anualmente. Se você tiver uma mamografia com Behards 4, há um suspeito de malignidade, precisa avançar para outros exames. E aí, quais seriam esses exames? O médico vai estabelecer. A princípio, o próximo passo é uma ressonância nuclear magnética. Né? E se você tiver com Behards 5, ele já é característico de malignidade, o próximo passo é cirurgia. E o 6 é um Behards já dizendo que a pessoa tem câncer e como está o andamento desse câncer. Né? Então, se ela teve ou se ela tem. Então, sempre será um Behards 6. Então, em qualquer lugar do mundo é um padrão criar um Behards. Uma vez estabelecido um Behards, vai dar continuidade para esse rastreamento. Então, a ultrassonografia de mama, ela vem sempre após uma mamografia. Então, ela sozinha, ela não é indicada como rastreamento, a não ser indivíduos jovens com característica de mama densa, né, no período gestacional, e seja necessário fazer um exame por queixa das mamas, então se lança a mão da ultrassonografia. Dando o Behards alterado, se encaminha para a mamografia, confirmando a mamografia o Behards alterado, o Behards 4, se avança para ressonância nuclear magnética. Um Behards 4, um Behards 5, também a ressonância não é indicada como rastreamento primário, vem sempre complementando rastreamentos. E aí, quando a mamografia avalia um Behards 4 e sugere-se ressonância, a ressonância vai identificar se permanece nesse Behards, muitas vezes sendo necessário o uso de contraste para identificar detalhadamente o tamanho do tumor, se ele há formação de ramos e se ele já está num território mais avançado. Por fim, o teste genético, que embora em fase de pesquisa, ainda alguns hospitais fornecem, por exemplo, o Albert Einstein, você pode particularmente fazer esse teste se você tiver dentro dos critérios de eleição, né? Embora a ideia é que ele acabe chegando nas redes públicas, mas há sempre um critério muito grande para o rastreamento genético. Então, o que a gente tem de primeiro ponto no rastreamento? Primeiro, que a busca ativa seja feita no exame clínico, mas que primeiro de tudo a mulher se conheça no autoexame, que ela faça consultas regulares com o ginecologista, que pelo menos anualmente ela vá em consulta ao ginecologista e que o mesmo faça um exame clínico da mama e peça uma mamografia acima dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos fica a critério do médico, mas ele pode pedir uma ultrassonografia da mama. Fazendo esse acompanhamento, identificando os tumores na fase precoce ou mesmo calcificações suspeitas, vai se fazendo um rastreamento mais aprofundado. Behards acima de 4, avança-se para a ressonância. Uma vez feita a ressonância, mantém-se um Behards 4 e aí vai se complementar com as biópsias. Entendendo então que o diagnóstico foi estabelecido, que há uma suspeita de malignidade. Então, a ideia agora é rastrear que tipo de tecido está sendo formado. Os procedimentos de uma biópsia, eles podem ser guiados, né, por agulha, pela mamografia e pelo ultrassom, e eles podem ser do tipo punção fina ou punção grossa.
Então, nós vamos ter uma biópsia incisional de um cisto direcionado por um ultrassom, que a gente chama de core biopsy. Então, o médico vai executar a punção do tumor, da área suspeita, vamos dizer assim, usando uma agulha grossa, sendo guiado por um ultrassom. O ultrassom, ele vai estar realizando simultaneamente o ultrassom e vai estar funcionando a agulha. Ele vai pegar exatamente o tecido suspeito. E aí vai ser mandado para o laboratório para verificar e constatar se há ou não presença de malignidade naquele tecido. Outros dois tipos de biópsia são chamadas as biópsia incisional ou excisional. Na biópsia incisional é quando já tem tumores maiores que 4 centímetros. Então, se faz uma abertura, né, uma motomia local e retira-se todo o tumor, né? E aí faz o estudo dessa biópsia. E a biópsia excisional, ela já é retirada do tumor, do local e com margem de segurança. Então, vai ser retirada do tumor e de tecidos ao redor. Então, é um procedimento mais invasivo. Então, a ideia é que tudo seja feito o mais precoce possível, que se seja estabelecidos diagnósticos o mais precoce possível, porque assim a chance de cura e de limitação dos danos aumenta muito. Então, quando nós falamos em prevenção, nós estamos falando dessa evidência, de achar do menor tamanho possível. Para finalizar, então, a partir do momento que é feita a biópsia, né, você tem uma noção do tecido que está sendo, do tipo de câncer, se ele é ductal, se ele é in situ, se ele é do tipo de multiplicação rápida, grandemente invasivo. Ele vai me dar, vai vir acompanhado um estadiamento, né? Mediado pelo quê? Por 3 siglas. Então, toda vez que o indivíduo desenvolve o câncer, essas siglas irão acompanhá-lo. O BIHARD e o TNM, que é o estadiamento do tumor. Quer dizer o estadiamento? Onde ele está, qual o seu grau de avanço e qual é o prognóstico para tratamento. Então, uma vez estabelecido o estadiamento, o médico já vai ter noção de como ele vai determinar e direcionar o tratamento. Então, o estadiamento, através do TNN, é uma estratégia de localizar o tumor e saber quais áreas mais podem estar afetadas. E assim, ele pode estabelecer prognóstico e estratégias para evitar o avanço da doença. Então, o T, ele vai se relacionar ao tumor primário, onde ele está começando e o tamanho dele. Então, T1, né, até 2 centímetros, T2 de 2 a 5 centímetros, T3 maiores que 5 centímetros, T4 já um tumor que acomete a parede torácica, pele ou um CA inflamatório, que ele já tem uma raiz maior, uma área de lesão peri maior também. Os linfonodos axilares, lembram lá atrás quando eu comentei que era muito importante nós sabermos das cadeias linfáticas do tronco superior, principalmente da axila, porque uma vez presente um nódulo ou um tumor de células nos ductos mamário, o próximo local de ação de migração serão os linfonodos axilares. Então, dentro dos linfonodos, a gente muda um pouco a nomenclatura. Então, nós chamamos de N0, sem doença axilar, o tumor ainda está in situ, ele só está no local onde houve a diferenciação celular. N1, até 3 linfonodos acometidos. N2, de 4 a 9 linfonodos acometidos. N3, mais de 10 linfonodos acometidos. E aí passa a estratégia cirúrgica a partir dessas informações. Por fim, metástase, com M. Então, a sigla será TNM. M0, sem doença metastática. M1, com doença metastática à distância. Então, a partir da análise histológica do tumor, nós teremos também graus. O grau 1 ele é bem diferenciado.
as células cancerosas que estão no tecido, mas elas se parecem com o tecido normal, portanto o crescimento é lento, é de melhor prognóstico. O grau 2 já é moderadamente diferenciado, ela está mista entre 1 e o 2, também tem um prognóstico bom. A de grau 3 ela é pouco diferenciada, as células 3 elas são totalmente diferentes do tecido das células normais e elas têm crescimento rápido. Então, a partir do estabelecimento adequado e dessa sequência de rastreamento, se tem um prognóstico. Então, lembrando-se sempre que quanto menor o achado, quanto mais rápido o achado, quanto menor o tamanho do tumor encontrado, quanto mais correto for a clínica de rastreamento e melhor os estadiamentos, melhor é a chance de cura. Então, entender que tudo que for diagnosticado precocemente chega a estabelecer até 90% de cura. A ideia é a gente entender quais são os processos de diagnóstico para entender as medidas preventivas e assim avançar no que a fisioterapia pode fazer. O próximo assunto que nós vamos conversar serão os tumores propriamente dito, o que é o câncer, quais são os tipos e os tipos de cirurgia e, por fim, como a fisioterapia pode atuar. Então, se você quer saber mais, que é um assunto vasto, tem muita coisa escrita e tem muito ainda para se escrever, tem a Sociedade Brasileira de Mastologia, que publica bastante coisa, e o INCA, que também tem bastante material. Então, é só querer saber um pouquinho mais e se aperfeiçoar mais nessa área. Muito obrigada e estou à disposição.